Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para juntos iniciarmos a leitura do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, aquiete seu coração, pacifique o seu ser, busque um espaço, um ambiente agradável para sua família. Se tiver gente aí, convide e vamos assim levar essa mensagem a todos os nossos nesses dias difíceis, para que nossas casas tenham esse hábito gostoso de ler a palavra. Então vamos fazer isso em nome de Jesus nesse instante. Diz assim, após Estevão ser apedrejado, morto, vocês perceberam que Paulo estava ali próximo, vendo tudo e omitindo, né? Ele consentiu na morte de Estevão. Aí diz o texto: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Amados, como a igreja ficou muito presa em Jerusalém em função do glamour dela, do poder, Todo mundo falando, profetizando, curas, sinais. Eles demoraram a agir, conforme Atos 1:8. Eles ficaram só em Jerusalém, esqueceram da região da Judéia, Samaria e dali para o mundo. Então o que acontece aqui? Vem uma perseguição. E aí esses irmãos discípulos, em especial os diáconos que foram eleitos anteriormente, eles saíram, eles foram espalhados, e isso debaixo de perseguição, de dor. Vocês percebem que eles foram para a região da Judéia e Samaria, Então, eu quero chamar a atenção de vocês para um momento de dor. Paulo indo para dentro das casas, o antigo Saulo, indo para as casas e encerrando gente e batendo e perseguindo a igreja. E você percebe que uma parte da igreja rasgava a alma em choro, em pranto, e sepultava Estevão. Esse pranto aqui, amados, é um choro de alma doído. E eu queria que você percebesse a dor que essa igreja está passando, sepultando Estevão. Mas ao mesmo tempo que eles sepultam Estevão, esse sangue de Estevão floresce na terra. E o evangelho explode naquelas regiões. Quer ver? Verso 4. Entre mentes os que foram dispersos, perseguição, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Filipe, diácono, observe que ele não é apóstolo, apenas um diácono, descendo da cidade de Samaria. Samaria aqui é essa mesma, a capital da região de cima das tribos do norte, região de Samaria, que essa região de Samaria é o que nós conhecemos como Sebaste, que hoje em grego é o que nós chamamos Neápolis, Nabios, atual hoje. E ali ela anunciava Jesus nessa região que o próprio Jesus preparou, porque foi lá que ele encontrou com aquela mulher samaritana e deixou as bases do evangelho ali já plantada. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ou seja, o evangelho pregado era autenticado por maravilhas, prodígios e sinais, amados. Creia nisso. Onde o evangelho chega de verdade, há transformação. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Está vendo? Olha esse fenômeno tremendo. E aqui eu poderia citar um tanto de exemplos de manifestações que eu já vi, que eu já presenciei, que a gente pensa que é absurdo. Mas não, amados. Quando o evangelho chega, os espíritos imundos enlouquecem e saem. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, uma parte da igreja sepultando Estevão, chorando na alma, o rasgo de dor na alma, mas a outra parte da igreja espalhada, pregando o evangelho, ele crescendo. Ora, havia certo homem chamado Simão, que é dessa região,
talvez uma cidade chamada, parece que é Níger, nessa região de Samaria. Simão aqui é o bruxo, mágico, feiticeiro, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele, Simão, um grande vulto, uma grande personalidade. Isso está presente até os dias de hoje. Tem pessoas que constroem, que enriquecem, que ganham dinheiro às custas disso, né? Se tornando líderes de seitas, de religiões, e saem encantando as pessoas com suas práticas malignas e perversas e mágicas. E então diz o povo, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Olha o que diziam a respeito desse mágico. Aderiam a ele, porque havia muitos os iludiram com mágicas, os enganaram com mágicas. E quanta gente está assim, amado? Vivendo de despacho, vivendo de aquilo, vivendo de não sei o quê. Gente, é tanta coisa que tem no mundo espiritual por aí que a gente precisa sair fora e voltar para Jesus urgente, né? Quando, porém, deram crédito a Filipe, ouviram Filipe, que os evangelizava, né? Proclamou o evangelho, evangelizou, mas a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. E o batismo aqui era o batismo normal de João Batista, era o batismo da prática que eles tinham de ir para as águas e se batizarem, né? Porque quando levava, tipo assim, quando eles molhavam na água, tipo assim, eu limpava o meu corpo ao mesmo tempo que no seu eu estava crendo em Jesus Cristo. Era assim que eles criam. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, admirado, os sinais e grandes milagres praticados. Mas ele queria Jesus, você vai perceber que não. Esse Simão, ele queria entender o processo e agregar isso à loucura dele, de querer ser um poderoso. Então ele tinha um pouco do narcisismo, de ser melhor, de levar esse mistério às pessoas, enganar as pessoas. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria, lá mais, né, receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, que eram colunas da igreja, os quais, descendo para lá, descendo porque ele estava na região alta em Jerusalém, Monte Sião, então eles descem, né, para a região de Samaria, que era mais baixa, mas no mapa é subindo, né, indo ao norte. Enviaram-lhe Pedro, que descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando eles põem no grego eisto onoma, em o nome do Senhor Jesus, nesse tempo essa expressão eisto onoma era simplesmente um documento de transferência, né, de autoridade, de poder, de uma propriedade, de um recurso financeiro para o nome de outra pessoa. Ou seja, então nesse caso, amados, eles estão saindo de Jerusalém, onde teve o Pentecostes, e indo para Samaria, cidade nova. Então isso aqui é o Pentecostes de Samaria. Então eles foram preparados anteriormente, eles só ouviram. Aí Pedro vem, ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aqui não fala dos fenômenos que aconteceu lá no Pentecostes, mas aconteceu aqui um Pentecostes aqui para Samaria, na estrutura deles, do jeito deles. Agora vamos lá ainda, amados. Vendo, porém, Simão, o mágico, crava, tá vendo? Pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, amados, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então você percebe que esse cara não converteu. Ele só ouviu o evangelho da boca de Filipe, mas não converteu, tá vendo? E nem quando Pedro orou, o Espírito de Deus caiu sobre ele também não, veio sobre ele. Então não significa que um batismo salva ninguém. Está implícito isso aqui? Tá. Porque no verso 12 diz que eles eram batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, diz o texto, abraçou a fé e tendo sido batizado, verso 13.
Então, ele foi batizado com o Espírito Santo para receber, para crer de fato? Não, amados. É o que eu disse anteriormente para vocês. Foi só uma transferência. Filipe preparou, evangelizou. E ia, como no batismo de João, preparando para receber Jesus Cristo. Mas nem quando Pedro ora, e o Espírito é derramado ali, ele creu de fato e de verdade. Ele não creu. Você percebe que ele quis comprar. E por que eu sei? Olha o que Pedro diz, ó. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dinheiro, o dom de Deus, o Espírito. Não tens parte nessas, nem sorte neste ministério que Deus nos deu, porque o teu coração, Simão, não é reto diante de Deus. Está vendo? O que vale é o coração, não é o batismo exterior. Arrepende-te, Simão, pois da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que o teu coração está em fel de amargura e laço de iniquidade, cheio de maldade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos no caminho. Amados, está cheio de gente assim como Simão, que usa a fé, que usa essas coisas, esses costumes, essas ilusões, essas mágicas, essas hipnoses, esses misticismos, essas bruxarias, essas obras de macumba, inclusive as campanhas dentro de igrejas mesmo, como forma de ganhar gente, de ter gente. E muita gente hoje gosta de impor as mãos, de falar em língua para impressionar os outros. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O cara simples, essas coisas manifestam como Deus quer. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse cara aqui, ele não converteu não. Pelo menos as informações que se tem dos pais da igreja, parece que Irineu, quando ele escreve, ele diz que esse homem aqui, Simão o Mágico, ele, amados, ele é que foi o homem que construiu uma heresia de fundo gnóstico chamada simoniana, que derivada dele, e enganou muito e ele se tornou inimigo do evangelho de Jesus Cristo. E essa seita dele, essas heresias dele duraram até o século III, diz a história pesquisando. Ou seja, se ele creu antes de morrer, ninguém sabe, mas ele se tornou, foi um inimigo do evangelho. Fiquem atentos com isso. E fuja dessas ilusões, desse povo que fica vendo coisa demais e profetizando coisas só para entreter as pessoas e enganar as pessoas. Verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, Filipe, e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Essa aqui é a antiga Gaza do deserto, que era uma das 5 grandes capitais, cidades, dos filisteus. Este se acha deserto. E se levantou e foi. Eis que um etíope, tá vendo? Região da Etiópia, tá lá no alto do Nilo, acho que é a região da Núbia, eunuco, alto oficial de Candance. Candance aqui é um título da rainha mãe, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, ele era eunuco. Eles gostavam de colocar eunucos como mordomos dessas casas reais, de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. E ele veio adorar em Jerusalém, ou simplesmente porque cansou das religiões pagãs da época e foi buscar o Deus de Israel, o Deus único, ou porque era tempo de festa e todo mundo se aglomerava ali. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, lá no capítulo 53, amados. Então disse o Espírito a Filipe: aqui é Deus mesmo, e Filipe, faz isso. Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu, leu o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, verso 31, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou-os Filipe a subir no carro e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro. Jesus, se referindo a Jesus, e como um cordeiro mudo que não abriu a boca perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação ali na cruz, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração, a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te, Filipe, que me expliques a quem se refere o profeta.
Ele está falando de si mesmo, Isaías, ou ele está falando de algum outro? Aí ele deixou um gancho para Filipe. E Filipe pôde entrar e falar, não, ele não está falando de si mesmo, ele está falando a respeito de Jesus, o Cristo, o Messias que viria e que chegou em Jesus. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus, ou seja, expôs Jesus para ele. Tirou Jesus do Velho Testamento e expôs para eles. Isso é importante para nós nesse instante. Seguindo eles, caminhou fora, chegando a certo lugar onde havia água, tá vendo? Disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Tinha água. Será que foi uma piscina, um rio, um córrego? Dava para mergulhar? Não entra nesses detalhes, amados, se batismo é por imersão, é por isso, por aquilo, não. Você já percebeu anteriormente que o batismo não salvou Simão, não salva. Então não entra nas discussões, não. Por favor, apenas entenda. Filipe então respondeu e disse para ele, verso 37, é lícito sim, se você crê de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, que coisa linda. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, Filipe batizou. Filipe não fez aqui uma classe de catecúmenos. Ele não preparou esse cara para ser batizado. Ele não foi lá chamar Pedro, chamar João para batizar. Ele mesmo batizou e ele era um diácono. Tem igrejas que diácono não faz batismo. Aqui quem batizou foi eunuco, porque de fato o batismo é para todos fazerem. Ide e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso virou sacerdotalismo, meio de ingresso nas igrejas, de se ingressar nas igrejas. Então, diz o texto assim, né? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. E diz os historiadores, você pode escrever isso aí, que esse eunuco aqui, eunuco, amados. Você vai perceber que um cara igual Pedro, por exemplo, de tão judeu, de tão legalista que ele não ia batizar, talvez ele recusasse batizar o eunuco. Porque lá no capítulo 10 você vai perceber que Pedro recusou entrar na casa de um Cornélio que não era judeu. Aqui é um eunuco, um casto. E nós temos preconceito demais com as coisas também, mas é a nova geração da igreja surgindo aqui, Estevão, Filipe, que está fazendo isso. E aqui ele sai de teletransporte e vai para a região de Azoto. Mas Filipe veio achar sem Azoto. Esse Azoto aqui que a antiga cidade chamada Asdod, também era uma das 5, né? Junto com Gaza e junto com, né, as cidades Ascom, né, Ascalon, eram as cidades grandes da Filisteia, né? Ele foi achado em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, porque aqui estava a 30 quilômetros de Gaza, essa cidade, mas a 100 de Cesareia, que era uma cidade portuária, e já Gaza estava a 70 quilômetros de Jerusalém. Então não era uma região tão distante, mais para o sul, dava mais para perto do Egito. Então, amados, vamos orar nesse instante e vamos aprender e vamos crer e vamos pedir a Deus esse derramar do Espírito sobre nós nesses dias, fortalecendo-nos na caminhada. Eu quero que você coloque suas causas, seus pedidos de oração. E você que vem de processo de afastamento daquilo que se chama Deus, pede Deus perdão, recomponha, restaure tudo, deixe Deus reavivar o dom dentro de você. Talvez Deus te deu dons no passado, está tudo enterrado aí. Deixe o Espírito avivar tudo dentro de você e te fortalecer. Eu quero ser bênção de Deus na sua vida, eu quero que você seja bênção na minha vida. Vamos orar num instante e clamar pelo milagre de Deus. Deus está aqui comigo, com você. Feche seus olhos e ore de todo o teu coração. Pai, o Senhor está aqui conosco. O Senhor está aqui, o Senhor está ali. Não há limites, porque tudo está em ti. Nós queremos ser um contigo agora em oração, juntos pedir que o Senhor visite aqueles pelos quais estamos orando nesse instante. Cada casa, cada quarto, cada lugar onde os teus filhos estão agora lendo e ouvindo essa palavra. Que a luz do Senhor brilhe no ser de cada um. Que haja uma explosão de avivamento dentro da alma dos teus filhos, levantando o pó. Aqueles que estão afastados, os chamados desviados, Deus, que eles se sintam amados e acolhidos, para que eles saibam agora que eles nunca deixaram de ser do Senhor, mesmo deixando de ser das igrejas religiosas. Reaviva-os, levanta, derrama do teu Espírito,
Ajuda-nos nesses dias a sonhar os sonhos do Senhor. Dá-nos sonhos proféticos, visões, porção dobrada do Teu Espírito. Usa os Teus filhos nesses dias em mistérios. Usa-nos para profetizar nessa terra, para anunciar que só Jesus é o Cristo, é o Senhor das nossas vidas. Ó Deus, enche nossas casas, os que estão enfermos, os que estão em tratamento, os que estão, Pai, abatidos, os que estão deprimidos, aqueles que estão surtando, aqueles que estão com ânsia de morte, aqueles que estão, Pai, ó Deus, entrando para o mundo do suicídio. Deus, quebra os grilhões de morte, tira essas vozes estranhas dessa mente, ó Deus, e dessa casa, e liberta. Ajuda-nos, abençoe os nossos familiares, guarda-os onde estiverem, tragam todos aos pés da cruz, para que todos sejam banhados pelo sangue e tenham vida garantida no Senhor. É assim que nós necessitamos. Abençoamos nossas autoridades, abençoamos nossas cidades, abençoamos, Pai, os missionários do Senhor, aqueles que estão sendo sepultados, os que estão chorando, aqueles que estão passando por lutas e perseguições. Guarda os missionários do Senhor. Assim como Tu usaste Filipe, usa-nos nesses dias para proclamar o Evangelho da graça do Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nada tem nos faltado. É assim que nós oramos gratos por tudo, Deus, por tudo, pelos milagres recebidos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.